o Kill Bill. Kill Bill. Kill Bill. E aí eu acho que foi a partir do Kill Bill que o Tarantino virou assim cult, porque daí já tinha internet, daí que ele começou essa coisa. E aí que foi que ele começou também a colocar assim, o quarto filme de Quentin Tarantino. Depois vem o Tu acha quinto. que isso foi um pouco do ego dele ou não? Que é meio assim do nada, o quarto filme, sei lá. Mas eu acho assim, cara, eu acho que tem que ter um ego. Ele tem direito a ter o... Sim, concordo. Eu tô lembrando, um desses artigos que eu escrevi na época do Bastardos, eu dizia justamente isso. O Tarantino ele pode ser reconhecido por qualquer coisa, menos pela modéstia. Né? Sim, sem dúvida. E esse negócio de modéstia também é um negócio meio chato, meio falso, meio... A minha intenção não era nem colocar como negativo, mas era que realmente assim, tu olha e tu fala assim, não, ele merece ter isso. E ele, provavelmente ele é o que ele é por causa desse traço da personalidade dele. Que nem tu falou antes, né? Imagina, ele enfrentou o Weinstein, né? O Weinstein, o safadão lá, ele enfrentou o cara. Tu tem que ter um pouco de ego também, né? Então, se tu não tiver um pouquinho de ego, também tu não vai fazer uma arte relevante, né? Sim. Tu vai sempre ficar, né? E tal. Mas enfim, Kill cara. Bill. E aí o Kill Bill, na época que saiu o Kill Bill, porque ele saiu em duas etapas, né? 2 volumes, né? Um saiu ali meio no inverno, o outro saiu mais pro finalzinho do ano, né? E eu vi os 2 no cinema, claro. Bom, depois o Jack Brown não vi no cinema, mas todos os outros eu vi no cinema. E aquele A Prova de Morte também, que não foi lançado no cinema aqui no Brasil. Então, meus velhos, eu acho assim, ó, o Kill Bill, ele é um filme que os personagens do Pulp Fiction adorariam assistir. Quer dizer, um filme que os personagens do Quentin Tarantino assistiriam e adorariam e vibrariam. Porque no Kill Bill tudo é explícito. Por exemplo, no Pulp Fiction tudo é sutil, tudo é subliminar. Por exemplo, ele vai lá, o Butch vai lá e pega a espada japonesa. A Hattori Hanzo. A Hattori Hanzo, a espada do samurai, né? Quer dizer, esse mundo de samurai, lá no Pulp Fiction, ou mesmo lá no Amor a Queima-Roupa, que o Clarence Worley vai ver o filme do Sonny Chiba, essa coisa de samurai, essa coisa de... Isso pertence ao mundo do cinema, dentro dos filmes. Uhum. E no caso do Kill Bill, não. No caso do Kill Bill, toda essa mística, toda essa coisa mágica, quer dizer, isso faz parte do mundo do filme, do universo do filme. Né? Então, tem uma diferença grandinha ali, sabe? Dá pra ver pelas lutas, por tudo que acontece. Assim, é muito mais no universo mesmo. Fantasioso. Uhum. E isso acontece depois também. Então, por exemplo, o espaguete italiano, né? O western spaghetti. Por favor, explique o espaguete. A gente falou isso offline e eu gostaria que as pessoas soubessem o que significa esse western spaghetti. Legal. É que assim, ó, por exemplo, só para concluir esse primeiro raciocínio, o espaguete, ele tá no Pulp Fiction, ele tá no Cães de Aluguel, principalmente, né? Só que ele tá de uma maneira assim sugerida, né? De uma maneira assim e tal. E depois ele fez um espaguete. O Django é um espaguete. Os Oito Odiados Os Oito Odiados é uma mistura de, sei lá, de espaguete western com Cães de Aluguel, porque todo mundo fica no mesmo lugar o tempo todo, né? E tal. Enfim, o Kill Bill, o que ele é? Ele buscou, nesse sentido é interessante o Kill Bill, muito interessante. Ele buscou 2 tradições, ou vamos dizer até 3 tradições de cinemas periféricos. E trouxe para o centro e fez, né, esse filme, que é um filme catártico. Ele é um filme para... Ele tem momentos assim profundos, mas é um filme para se divertir. Uhum. Então ele buscou o quê? Ele buscou o Wuxiapian, que é a pancadaria chinesa, o filme de pancadaria, né, que é Hong Kong e Taiwan. Massa, lutas em grande escala, assim. Ele pegou o Chambara, né, o filme de samurai, né? Não sei se é assim que fala, Chambara, né? Seria o nome que eles dão para isso aí, né? E isso ele foi no Japão, né? Buscou, foi na China, né? Em Hong Kong buscou e trouxe o Spaghetti Western da Itália e trouxe tudo ali e misturou tudo e fez o Kill Bill, né?
E aí tinha outros elementos também, filme dos anos 70, aquele filme de tem um gênero, a Vingança Sangrenta, né, que sempre tem uma personagem feminina que é, sei lá, ela é estuprada, depois ela sai matando um por um, né? Isso aí tem, né? Isso aí tem um filme sueco dos anos 70 que parece que inaugurou essa tendência aí. Então ele fez ali uma salada mista, né? E que no final acabou dando certo, né? Então assim, ó, sobre o filme de pancadaria chinesa, acho que todo mundo sabe o que é. O filme de samurai, todo mundo sabe o que é. O espaguete é o seguinte, ó. Ali já em 1930 e poucos, depois da guerra, os anos 50 principalmente, os americanos fizeram muitos filmes, os grandes estúdios, eles fizeram muitos filmes bíblicos. Os 10 Mandamentos, né? José do Egito, não sei o quê. E aí, e também filmes sobre a vida de Jesus. E quando Jesus viveu, o que estava rolando ali? O Império Romano. Então, eles fizeram também alguns filmes sobre o Império Romano, fizeram filmes sobre Ben-Hur, por exemplo, é um caso, fizeram filmes sobre Cleópatra, grandes produções e tal, e tal, e tal. E aí, o que eles faziam? Eles iam filmar as externas e, às vezes, as internas na Itália, porque a Itália, né, tem os cenários naturais, né, e tal. E as internas eram feitas num lugar lá chamado Cinecittà, a cidade do cinema, que é um puta estúdio, né, que existe em Roma e que foi criado por, claro, Mussolini. Né? Então, os ditadores sempre adoraram, né, cinema. Né? Aí depois veio a guerra, a Itália se ferrou, Mussolini, né, foi pendurado de cabeça para baixo, aqueles estúdios ficaram lá e depois eles começaram a ser utilizados e tal, e tal, e tal. E aí, com o fracasso principalmente do filme da Cleópatra, que foi super caro e não rendeu, os americanos se retiraram desse gênero. Eles foram por outra coisa. Aí o que os italianos começaram a fazer? Eles começaram a fazer filmes dessa época, filme B. Até porque para eles era mais fácil, eles não precisavam viajar, eles já estavam fazendo em casa. Exato, já. Era mais barato o orçamento. Eles tinham aquela cidade do cinema maravilhosa, os cenários, o Mediterrâneo, tudo aquilo lá, né? E aí eles começaram a fazer, fizeram filme do Hércules, aí voltaram para a mitologia grega, filmes sobre, né? Enfim, filmes dessa época. E isso foi assim até chegar a uma exaustão. E um cara chamado Sergio Leone, um diretor de cinema, né, italiano, né, que dirigiu 2 desses filmes aí ele chamava Espada e Sandália, sei lá. Espada e Sandália, eu acho que era o nome da tendência, porque eles usavam a sandalinha da época e lutavam com espadinha, né? E, tal. E aí esse cara, ele teve uma ideia de fazer um western, né? Só que, porra, o cara vai fazer um western na Itália, né? Que porra é? Olha a loucura, cara. O cara vai fazer um western na Itália, daí ele disse assim, sim, eu vou fazer um western na Itália, mas eu vou chamar para cá um ator americano, um ator assim, um ícone, né, americano, tá? Ou pelo menos um que ele pudesse pagar. E esse ator foi o nosso vovô aí, que está com 91 anos de idade, o Clint Eastwood. O Clint Eastwood, na verdade, ele era um pé rapado naquela época, porque ele tinha feito uns filmes muito fracassados e uma série de TV. Então ele era conhecido na Itália por causa de uma série de TV, uma série de Bang Bang, assim, tal. Muito convencional, muito. E aí fizeram a proposta para ele e ele... Bora. Vamos para a Itália, né? Vamos para a Itália e tal. E aí ele fez esse filme, né? Por um punhado de dólares. Nunca vi esse filme. Ah, vocês têm que ver. Nunca vi. Ó, pode anotar, porque se vocês não virem esses filmes, vocês nunca vão entender o Tarantino da maneira como ele deve ser entendido, entende? Essa é a dica, né? Por um punhado de dólares. E o cara fez um western completamente diferente, sabe? Ele fez assim... eu acho assim, até por causa das deficiências, da falta de orçamento, ou seja, né? Ele fez assim, tipo, ele deu vida nova para o western, que era um gênero que estava em total decadência nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? O Sergio Leone fez outro filme. Tá. Com o Clint Eastwood e depois um terceiro com o Clint Eastwood. Só que aí, velho, todo mundo na Itália resolveu fazer um filme de Bang Bang.
porque deu certo. Uhum. Todo mundo. E é interessante que os cineastas italianos, nessa época, quando eles eram jovens, esses cineastas, eles eram assistentes de direção na época do neorrealismo italiano, que eram filmes de muita tendência social, ou seja, filme de comunista. Né? Filme de... Olha o Olavão aí, Olavo de Carvalho, a guerra cultural aí. Tá. Filme de comunista, né? E aí teve um crítico na época, né, que escreveu num jornal na Itália, né, que ele escreveu o seguinte: mas que diabo está acontecendo? Que agora todo maldito comunista italiano quer fazer um western. Né? E essa é uma das características do spaghetti, que normalmente ele tem um conteúdo social, um conteúdo meio questionador, né, e tal. Porque o western americano, pelo menos na fase tradicional, ele é o western do conquistador, né, dos valores, ou seja, é um mito de origem para os americanos, né, para aquela civilização americana, aquela coisa toda e tal. E o spaghetti, não. O spaghetti, as personagens, elas são muito sujas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Essa cena todo mundo já viu. O bandido pega aqui a mulher, né, pelo pescoço e põe uma arma na cabeça dela, e o marido tá lá na frente, e ele diz assim: larga a arma, não sei o que, senão eu vou matar ela. No filme tradicional, sempre vai acontecer alguma coisa para salvar essa personagem. Sempre. Desde as coisas mais elaboradas até as coisas mais... Tipo, ela dá uma cotovelada aqui. Se abaixa e o cara tira. Uma coisa muito tola. Ou o cara saca assim e atira. Vai, pá, cabeça do cara. E a mulher junto também, se fosse na real, né? Sim. No spaghetti, não, cara. Tem um filme do Sérgio Corbucci, que é né, tem o Leone e tem o Corbucci, né? Que tem essa cena, que é o Klaus Kinski, né? O ator alemão. Que ele pega a mulher aqui com a arma e diz assim: solta a arma lá. E o cara solta a arma e ele atira e mata mesmo, tá entendendo? Ele atira o cara e mata mesmo, né? Quer dizer, Sim, não é tipo assim, baixa a arma e daí sai o negócio. Não, baixou a arma, aí legal, tchau. Quer dizer, as coisas elas realmente acontecem, assim, elas são mais pesadas, né? Daí tem uma quebra de... É uma quebra de segurança, assim, né? Olha, essa galera que tá vindo agora aí, essa gurizada aí, que fica falando em gatilho... Ai, gatilho, não quero sofrer gatilho. Então não veja nenhum spaghetti western, tá? Não veja, né? Sabe, gatilho psicológico, né? Eu vou ter um trauma psicológico, não sei o quê. Nossa, vou ter... que se fosse assim, gatilho, eu joguei Carmageddon minha vida inteira. Eu não saí na rua atropelando gente, eu joguei... Tipo, é a mesma coisa com jogos, né? Não dá pra jogar jogo de arma porque eu vou sair... Ok. Pois daí o que aconteceu? Desde tu olhar lá na internet é muito boa por causa disso. Tipo, 62, ali em 1962, teve uns 3, 4 espaguetes. 63 teve uns 15, por aí, né? 64 foi quando chegou em 66, cara. Teve mais de 100. Porra! Eles fizeram mais de 100 filmes de western, né, nos Estados Unidos, na Itália. Eles faziam na Itália e na Espanha. A Itália, normalmente, eles faziam as internas lá na... E tudo com foco, porque o western é americano, certo? Não existe o western na Itália. Existia eles fazendo o western 100% baseado no que é a realidade do que era nos Estados Unidos. Tipo, a história se passava no Novo México, ou no Texas, na América Norte, na fronteira com o México, sabe? Isso. Por exemplo, esse tipo de filme tem muito pouco índio, né? Quase não aparece índio, né? Porque se for pela história não tá muito certo, não. Não, nada certo. Esquece a história, cara. Eles fizeram do jeito que eles puderam, né? E tal. Então fizeram essa... Então, trazer o orçamento para trazer índio deve ser caro, né? E aí às vezes botavam uns sei lá, uns espanhóis lá, vestido de índio. É muito curioso. Então assim, o Spaghetti Western, ele foi uma tendência do cinema europeu de entretenimento, né? Que foi para o mundo todo e principalmente aqui para o terceiro mundo, aqui no Brasil, aqui na América Central. Nossa, isso foi sucesso total, né? E eles fizeram muito dinheiro com isso, eles ganharam muito dinheiro com isso.
E foi ali mais ou menos ali entre, vamos botar um ciclo ali entre 64 até mais ou menos 75, até ali foi, né? Depois diminuiu. De vez em quando eles fazem um filme assim, mas passou. Essa tendência, ela passou, né, e tal. E isso é uma matéria-prima fundamental para o Tarantino. O tempo todo ele está se referendando a esses filmes aí, né? Na verdade, quem começou isso aí foram os alemães, não foram os italianos. Os alemães que fizeram... porque os alemães têm aquele escritor, o Karl May, não confundir com Karl Marx, né? O Karl May, que foi um super romancista de aventuras, né? Ele morreu em 1912. E ele escreveu muitos filmes assim, muitos livros, aliás, que se passavam no oeste dos Estados Unidos, embora ele nunca tenha estado lá. E aí, no começo dos anos 60, os alemães resolveram filmar, fazer um filme desse e tal, e deu muito certo, eles fizeram outros. Aí os italianos viram, e aí começaram a fazer também, e aí se criou esse ciclo do western europeu, que é chamado de spaghetti western, né? Caraca. É estranho de tu imaginar o porquê. Porque o exemplo, assim, na Alemanha, eles escrevendo e fazendo um filme sobre uma situação das quais ele nunca nem esteve lá. E ainda assim criando um potencial enorme e ganhando dinheiro com isso. Exatamente. E aí, daí tu vê filme lá, por exemplo, tem filme lá que aparece quando aparecem uns índios assim, claro, com os cocares, aquela roupa. Uns atores. Com atores alemães, eles vêm cavalgando e eles vêm assim. Hui! Hui! Eles vão fazendo assim. Não, é muito engraçado. Cara, eu assisti um monte de filme de Bang Bang falado em italiano, o áudio original italiano mesmo. Assim. É muito engraçado, sabe? É engraçado, é estranho, né, cara? Bom, cara, e aí o que acontece? Então o Tarantino foi lá, catou essas referências do espaguete, né? Foi lá no Japão, pegou os filmes do Sonny Chiba, filme de samurai tradicional. Foi lá em Hong Kong, pegou os filmes de pancadaria e tal, trouxe tudo, né? E aí criou o Kill Bill e, claro, deu a assinatura dele também. E no final aí, olha, acho que dá um 8,5 aí, tá valendo, sabe? Tá. Quanto tempo levou para sair o volume 2? Saiu outros filmes entre o volume 1 e o volume 2 ou não? Não. Foram 4 ou 5 meses, assim. Que rápido. A produção deve ter sido... Existe aquela teoria de que, na verdade, era um filme só, foi transformado em 2? Era um só, isso. Era um filme só, e aí ficou muito... 8,5, vai. Ficou muito comprido, né? E aí eles tiveram a ideia de fazer em 2 volumes. Uma ideia que depois foi copiada, né? Tipo Harry Potter, sempre o último fazia em 2, né? Pô, e é fantástico, né? O final do primeiro volume, puta, é um gancho assim, também não é tão forte quanto Cadê o Meu Relógio? Mas é fortíssimo, né? Porque o Bill, que não aparece em nenhum momento, né? No volume 1, né? O Bill é o David Carradine, né? O cara que fez o Kung Fu e tal. Ele tá vivo ainda? Não, cara, não. Ele. Putz, ele. Porque ele já era velho no volume 1. E aí aparece a mão dele, né? Ele né, fazendo um carinho lá na informante dele, na capanga dele lá, né? E aí ele faz a pergunta, né? Não, essa eu não vou falar, essa eu vou deixar pra galera assistir aí, tá? Vai lá. O volume 2 é a mesma nota dos dois? O conjunto, né? Os dois juntos, né? Ah, cara, quer ver, ó? É uma coisa tão incrível, porque assim, ó, lá no espaguete, uma grande herança do espaguete foi a música. Por que a música? Porque, cara, tinha um gênio lá na Itália que morreu no ano passado, chamado Ennio Morricone. Maestro Ennio Morricone. Então todas essas músicas assim de filme de Bang Bang, normalmente foi ele que compôs, né, e tal. Pô, o Ennio Morricone, ele era um gênio assim, sabe? Ele fazia uma música e tal. E, por exemplo, ele fazia música para o filme do Sérgio Corbucci, né? O Corbucci, que o Tarantino vai dizer no Era Uma Vez em Hollywood, que é o segundo maior diretor de espaguete. Depois do Sérgio Leone, né? O Corbucci, ele era um excelente diretor, ele sabia posicionar a câmera, ele tinha várias soluções, né? Ele era capaz de fazer um filme todo praticamente sem roteiro nenhum, porque ele improvisava e tal. Mas ele não sabia botar a música.
Entende? Ele não sabia botar. Então ele pegava uma trilha do Ennio Morricone, cara, que era linda. E aí ele desperdiçava, jogava lá, ficava perdida no meio do filme. Aí o Tarantino foi lá, pegou essas trilhas e aplicou. E ele começou a fazer isso principalmente no Kill Bill. E aí por exemplo, a abertura do Kill Bill 2, cara, a música é do... Né, dan, 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 é a música que o Ennio Morricone fez para um filme chamado Navajo Joe, né, um espaguete lá. Essa música lá dentro do filme do Navajo tá perdida lá. Tu não percebe a música. E o Tarantino pegou, fez uma cena de abertura ali, cara. Então, assim, ó, ele sabe fazer isso. Ele sabe pegar uma boa trilha e colocar no lugar certo para dar a emoção certa, assim. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!